Olá pessoal, vamos fazer aqui a gravação. Bom dia para todos. Depois eu ajeitarei a câmera, que agora voltou para a câmera redonda. Mas enfim, estamos aqui para colocar e transmitir aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus, ok? Então hoje não tem devocional que eu costumo colocar, que geralmente recebo, mas dessa vez não veio de antemão. Aí eu vou ler uma coisa aqui e depois passar uns vídeos, mais de 2 vídeos, ok? O peixe, vamos falar sobre o peixe. O peixe na Páscoa é uma das apresentações que simboliza a vida e a fé das pessoas em Jesus Cristo. Alguns apóstolos de Cristo eram pescadores e os primeiros cristãos já incluíam o peixe entre os símbolos das suas crenças. Antigamente, como sinal de esperança na fé em Jesus, os primeiros cristãos costumavam presentear uns aos outros com o quê? Com os peixes. Eram assim de costume presentear alguém com um peixe. Bastava ali passar a quitanda de alguém, a quitanda numa peixaria, passar, escolher um bem legal e levar para um amigo, para um parente, para quem quiser que fosse. Era esse costume. O acróstico istos, que significa peixe, em grego fazia referência a Jesus. As letras representavam as iniciais de Jesus Christus, Theos Shuis Chapter, que quer dizer Jesus Cristo, o Filho de Deus ou Salvador. Então agora vamos dar sequência à parte dos vídeos, começando pelos menores até o maior. Este aqui, vamos iniciar com esse agora. HCC. Eterno Criador, as trevas me ocultam, dos sublimes olhos teus, a noite é como dia, para ti, ó grande Deus. Conheces meu viver e também meu pensamento, não te posso esconder. Aleluia, glória a Deus. Onde quer que eu esteja, teu Espírito está. Ó Senhor, tu me conheces, Deus além de ti não. Agora vamos ao próximo. Este é muito mais interessante ainda.
Amém? Agora vamos dar sequência aos vídeos maiores. Nesses vídeos maiores tem várias reflexões, inclusive algumas coisas que são compartilhamentos de outros vídeos, de amigos e irmãos que também permitiram que pudesse passar. Os que não permitiram, se caso não gostarem, depois é só falar comigo que eu removo do meu canal. Mas eu achei por bem compartilhar para que outras pessoas pudessem ver. Mas caso for o contrário, então é só estar falando aí qualquer coisa, mandar uma mensagem, e-mail, ok? Que eu recebi pelo WhatsApp esses vídeos. Vamos dar sequência então, ok? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. A gente já ouviu falar muita coisa sobre oração, tem muita pesquisa rolando para saber se ela produz realmente efeito. E, enfim, o que você traz para a gente hoje de novidade sobre a oração e a atuação dela no cérebro? Então, eu trago um estudo que foi feito pelo Dr. Savioli, da USP, e ele fez alguns experimentos pegou algumas pessoas, por exemplo, elas recitando um texto qualquer e orando, outras pessoas orando, né? E o resultado foi, através de PET scan, eles colocam lá os aparelhos para medir a intensidade, aonde que está sendo mais intenso no cérebro aquela atividade, né? aham. E eles viram o quê? Que a pessoa, ela, quando está orando, são ativadas áreas do cérebro que estão relacionadas com prazer, com alegria, com felicidade. E com a calma também, com a tranquilidade, né? Então, e outros que simplesmente leram textos nessa atividade, viram que eram ativadas outras partes do cérebro, como raciocínio, linguagem, etc. Então, viram então através desse experimento e outros mais, não é? Porque se a gente pensar o seguinte, felicidade é o nosso cérebro perceber que está dando certo alguma coisa.
E ter aquela sensação de contentamento. Exatamente. Produzir aquela sensação de contentamento. Exatamente. Os cientistas viram também o seguinte, que quando a gente, no caso da oração intercessória, não é? Que efeitos que tem a oração quando a gente ora em prol de uma outra pessoa? Então, fizeram um experimento também na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eles pegaram um grupo de pacientes e pediram para um grupo externo de uma igreja tal, orar por aquele grupo de pacientes, mas não falaram para aquele grupo que estaria sendo feito orações por eles. Eles não sabiam, Não então, sabiam. que estavam sendo, que alguns estavam intercedendo por eles. Exatamente. E um outro grupo, ninguém orou por eles. Quais foram os resultados? O grupo que recebeu oração se recuperou mais, porque eles iriam passar por cirurgias, né? Então eles se recuperaram mais rápido das cirurgias, tiveram menos complicações na pós-cirurgia e também saíram mais rápido do hospital. O outro grupo que não recebeu a oração, eles demoraram mais, tiveram complicações e assim por diante. Então você perguntar qual o efeito que tem a oração no cérebro. Como se trata de um ato espiritual, fica difícil de medir, Mensurar, exatamente. Mas o fato é que esses estudos demonstram que existe um efeito e esse efeito é muito forte Benéfico. no cérebro, no corpo todo, tanto se você ora, quanto se você está recebendo também oração. Então, isso que é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou orar, mas fulano de tal nem sabe que eu estou orando, ou ele não faz nem ideia do que esteja acontecendo. Faz oração, faz a sua parte, Deus é que vai resolver, Deus é que vai atuar, Ele que vai interceptar o seu pedido e vai fazer acontecer. Tem uma coisa de extrema gravidade acontecendo hoje no Brasil que só vai entender quem conhecer o passado. Nós temos que conhecer o passado para entender o presente e para prevermos o futuro. Eu pergunto a vocês sabem quem é esse homem aqui? Este aqui não é um simples homem. Este aqui é um gênio. Este aqui foi um dos homens mais inteligentes e mais brilhantes que já existiu no Brasil. Há 3 décadas atrás, ele denunciava um mundo de coisas que as pessoas, muita gente só está sabendo agora, 30 anos depois. Sabe o que a mídia fazia com este senhor? Ridicularizava ele o tempo inteiro. Este aqui é o saudoso Enéas Carneiro. Enéas Carneiro foi tratado por toda a grande mídia brasileira como um doido, como uma pessoa totalmente desequilibrada. Mas hoje, 30 anos depois, as pessoas, os brasileiros que têm um mínimo de inteligência, sabem muito bem o quão tudo que este senhor dizia era correto. Como ele estava certo em tudo o que ele falava. Tá? Infelizmente, ele já não está mais aqui com a gente, né? Faleceu já há alguns anos. Bom, eu vou mostrar 2 fatos para vocês verem o que está acontecendo hoje, tá? Prestem atenção. Vamos misturar os fatos. Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel, na década de 80, ela era coelhinha da Playboy. Em 1982, ela fez esse filme aqui, Amor. Estranho mesmo, porque no filme tem cenas com ela, né? Cenas eróticas, né? Cenas de sexo dela com uma criança, né? Com um menino de 12 anos de idade. Realmente um estranho amor, né? Pois é. E por conta desse filme que ela fez, as pessoas... mais uma coisa. Xuxa Meneghel foi contratada por quem? Pela Rede Globo, em 1986, para fazer o Show da Xuxa, né? Para fazer um programa infantil, né? Uma pessoa que era coelhinha da Playboy e que fez um vídeo com cenas, né? Onde ela estava nua, tá? Tem isso no vídeo, ela nua,
né, uma cena erótica junto com um menino lá de 12 anos de idade, né, com uma criança. Aí a Globo fala assim, nossa, essa pessoa é espetacular para poder fazer o nosso programa infantil. É assim que a Globo pensa, tá? Pois é, e assim que a Globo fez. Aí colocou essa senhora aí para poder fazer esse programa infantil. Só que aí teve muitas denúncias a respeito disso, né? Muita gente falando, né, associando o nome dela à pedofilia. E a Xuxa sempre quis se desvencilhar dessa ligação de Xuxa e pedofilia. O que a Xuxa fez? Bom, a Xuxa entrou com uma ação contra o Google, vamos ver aqui, ó. Em maio deste ano, isso aqui é 2017, tá? Onde foi publicado isso aqui, ó. Revista Veja. Em maio deste ano, Xuxa teve negado mais um recurso na longa ação movida por ela contra o Google. A apresentadora pede desde 2010 que o site de buscas retire de seus resultados fotos em que aparece nua e frases relacionadas a ela e à prática de pedofilia, termo que a vinculam ao filme. Ok? Então, de muito tempo ela, né, sendo vinculada ali à pedofilia, exatamente pelas cenas do filme, o que a Xuxa fez? Ela entrou com ação contra o Google e ela fez uma outra coisa também, que foi uma tacada de mestre, para retirar o nome dela da pedofilia. Sabe o que ela fez? Vou mostrar para vocês. Ela passou a fazer campanha anti-pedofilia. Olha que interessante. Aí a Globo maciçamente faz um monte de propagandas, um monte de programas com Xuxa anti-pedofilia, Xuxa anti-pedofilia, Xuxa contra abuso sexual de crianças e tudo mais. E aí as pessoas passavam a digitar Xuxa pedofilia e não encontrava mais. Só achava assuntos com Xuxa e coisas anti-pedofilia. Olha que jogada de mestre, tá? Vamos ver aqui. Xuxa na campanha Carinho de Verdade. Isso aqui é 2010, o mesmo ano em que ela entrou com ação contra o Google, exigindo do Google que escondesse das pessoas, tá, a ligação dela com o filme, com o menino lá de 12 anos de idade. Com o apoio de artistas, né, da Globo também, né? A apresentadora Xuxa Meneghel será a madrinha da campanha Carinho de Verdade contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Olha, como ela é boazinha, né? Ela é muito boazinha. Vamos ver aqui. 2012, tá? Xuxa virou símbolo de combate ao abuso de menores, diz senador. Senador. Tá bom. Próximo aqui, em 2013, Xuxa lança a campanha trinacional de combate à exploração sexual infantil. Quem não denuncia é tão criminoso quanto quem abusa, apontou. A apresentadora é madrinha da ação entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Pois é, gente. Então é isso que acontece. Quando uma pessoa quer tirar o foco de alguma coisa, ela muda o foco para outra, tá? E quando querem fazer com que uma pessoa não seja ouvida, a grande mídia vagabunda brasileira, ela ridiculariza a pessoa, tenta fazer com que os demais habitantes do país considerem aquela pessoa que está fazendo sérias denúncias um idiota, né? Então, prestem atenção, não acabou não. Olha só, aqui é o que eu estava falando, tá? Na época que ela fez essas campanhas e tudo mais, você digitava Xuxa pedofilia, você não achava nem mais qual que era o nome do filme que ela tinha feito, né? Amor, Estranho Amor. Então tá, vamos ver o que está acontecendo hoje, que é exatamente a mesma coisa? Olha só, o Cabo Daciolo, pré-candidato à presidência da República,
durante o debate presidencial, ele denuncia o Foro de São Paulo, que é uma organização internacional que tem como objetivo implantar o comunismo em toda a América Latina, que é algo extremamente sério, né? E ele denuncia também o Plano Ursal, que os líderes esquerdistas chamam carinhosamente de Pátria Grande. Se vocês pesquisarem por Pátria Grande, vocês vão ver todos os líderes esquerdistas da América Latina falando o termo Pátria Grande. Pátria Grande é igual a Ursal, é a mesma coisa. O que é Pátria Grande? Pátria Grande ou Ursal é toda a América Latina e Caribe unidos num único bloco comunista mundial. Ursal quer dizer União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que é a Pátria Grande, que você vai ver Lula falando de Pátria Grande, você vai ver Evo Morales falando de Pátria Grande, você vai ver Hugo Chávez falando de Pátria Grande, você vai ver Nicolás Maduro falando de Pátria Grande, você vai ver Rafael Correia falando de Pátria Grande, Kirchner falando de Pátria Grande, né? Fidel Castro, você vê todos esses grandes líderes esquerdopatas, né, da América Latina falando de Pátria Grande e do plano de integração da América Latina. O que é integração, gente? O que é integração? É fazer tudo virar uma coisa só, tá? Esse é o grande plano de transformar toda a América Latina num grande bloco comunista mundial. Dentre todos os políticos que existem no Brasil, este aqui foi o único que teve coragem de dizer, de denunciar, tá? De colocar em pratos limpos à população brasileira esse plano de implantação do comunismo no nosso país. E esse plano está caminhando pouco a pouco. Quem quiser pesquisar sobre o plano, que está indo pouco a pouco, que vai acabar com a propriedade privada no país, acabar com propriedade privada, o que é? É você perder a sua casa, por exemplo. Tá? Se você tem um ou mais imóveis, é de você perder. É dos imóveis passarem a ser do governo. E o governo, sim, escolher quem que vai morar em cada casa. Tá? Isso é comunismo, tá bom? É você perder seus bens, por exemplo, seu carro, né? Um governo comunista, ele faz o que ele bem quiser com as coisas que não são dele, tá? É isso o que o deputado Cabo Daciolo está denunciando, coisa que nenhum outro político no Brasil denunciou. O que aconteceu com ele? Está sendo tratado como um louco, né? Tal como quem? Tal como o Enéas, tal como a grande mídia brasileira fez com ele o tempo inteiro. Tá? Então tá bom. E aí, o que acontece a partir disso? A mídia brasileira começa a debochar do que o Cabo Daciolo está falando ali. Para quê? Para que as pessoas achem que tudo é uma piada, para que as pessoas não procurem saber o que é. E para dificultar a pesquisa das pessoas, sabe o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Muito deboche. E escrevem várias matérias fantasiosas a respeito da Ursal. Sabe para quê? Para na hora que você vier no Google e digitar Ursal, igual eu fiz aqui, para você não encontrar nada da verdade sobre a Ursal. Tem alguma semelhança ali com o que a Xuxa Meneghel fez para tentar esconder o caso da ligação dela com um filme onde tinha cenas, né, eróticas, onde ela estava pelada com um menino de 12 anos de idade, simulando ali uma ação de sexo mesmo, né? Não sei se estava simulando ou se estava fazendo, que a gente não sabe, né? Mas que o filme tenta mostrar que estava fazendo, né? Com um menino de 12 anos, ela sendo maior de idade,
estava, né? Alguma semelhança, gente? Alguma semelhança entre o Enéas Carneiro denunciando coisas com o Cabo Daciolo denunciando coisas? Alguma semelhança com Xuxa Meneghel fazendo campanhas anti-pedofilia, exatamente para que as pessoas não encontrassem nada dela na internet a respeito do termo pedofilia, né? Que as pessoas entendiam que por ela ter feito aquele filme ali, ela estaria cometendo atos de pedofilia. Estou falando que as pessoas entendem, tá? Não que eu entenda, tá? Eu estou falando não que eu entenda, que não que eu não pense da mesma forma, mas é só porque eu não quero ser processado, tá? Não estou afirmando nada, tá bom? A única coisa que eu afirmo é que Xuxa Meneghel fez um filme com uma cena erótica na qual ela estava pelada, ela estava nua, com um menino de 12 anos de idade, onde que ela sobe em cima dele na cama, dá beijo na boca e tudo mais, tá? O resto aí, quem quiser saber mais, assista o filme Amor, Estranho Amor. E aí, pessoal? Então, começaram a fazer palhaçada com o termo ursal. Você digita ursal hoje, vieram duas imagens mostrando ali o que realmente é ursal. O resto aqui, ó, virou palhaçada. Por quê? Porque a grande mídia, porque a esquerda brasileira e a esquerda toda da América Latina agora está fazendo chacota com isso aqui. Sabe por quê? Não é porque o ursal, o plano ursal, é uma piada, mas exatamente para você, brasileiro, para você achar que é, para você não pesquisar e para você não conseguir pesquisar o que é ursal, tá? Aqui, se vocês pesquisarem sobre o Foro de São Paulo, tá? O Lula aqui, integração da América Latina, com a América Latina virada de cabeça para baixo e vermelha, que é a cor do comunismo, tá? Que é o plano de implantação do comunismo no Brasil. Se vocês quiserem procurar mais a respeito, vocês podem procurar pelo decreto 8243, que é o decreto que começa a acabar com a propriedade privada no Brasil. Pesquisem por vídeos no YouTube falando sobre o decreto 8243. Pesquisem também sobre o decreto 7037, que é o decreto do PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Procurem vídeos também, tá? Porque vocês vão achar muita coisa e vocês vão ver que isso vem lá da ONU. A ONU hoje, ela é uma entidade comuno-islâmica, tá? A maioria dos líderes que estão no comando da ONU são comunistas ou islâmicos. E aí vocês vão ver que o PNDH 3 veio da ONU, foi implantado aqui no Brasil através de um decreto presidencial, onde nenhum brasileiro escreveu aquilo ali. As ordens vêm de cima para baixo, tá? Pesquisem também sobre o plano ZEIS, Z-E-I-S, Zonas Especiais de Interesse Social, onde vários quarteirões inteiros estão demarcados no Brasil para desapropriação. Pesquisem, pessoal, pesquisem. Tem anos que eu estou falando isso, anos, tá? E o Cabo Daciolo é um homem de fibra, um homem honrado e um homem de coragem, porque ele está enfrentando sozinho toda a mídia brasileira, que está tentando fazer chacota com a cara dele. Então, não acreditem na mídia e pesquisem, porque a denúncia que o Cabo Daciolo fez, nenhum outro político no Brasil fez, tá? Algumas pessoas podem falar assim, o Bolsonaro já falou do Foro de São Paulo, sim. Falar de Foro de São Paulo é fácil, meus amigos. Todo mundo já falou do Foro de São Paulo, mas e o objetivo do Foro de São Paulo? Bolsonaro já falou? Outros políticos já falaram qual que é o objetivo do Foro de São Paulo?
Vocês já ouviram falar ursal da boca deles? Vocês já ouviram falar o termo pátria grande da boca deles? Se alguém já viu, me manda o vídeo, porque eu nunca vi. Eu recebo vídeo de tudo quanto é lugar, muita gente me manda. Tá? Bom, vamos continuar aqui para finalizar, tá? Esta frase aqui de Mahatma Gandhi é uma frase assim primordial para o que está acontecendo, tá? Primeiro, eles te ignoram. Tentaram ignorar as denúncias do Plano Ursal há anos, que eu e diversos outros brasileiros denunciamos, tá? Depois, riem de você. É o que estão tentando fazer com o Cabo Daciolo, né? Estão querendo ridicularizar o Cabo Daciolo. Depois, brigam. E então, você vence. E é por isso que eu digo, Cabo Daciolo, que o senhor está no caminho certo. Parabéns por ter denunciado o Plano Ursal, a Pátria Grande. Parabéns por ter feito vir a público essa coisa tão grave que está acontecendo no Brasil. Pesquisem, brasileiros, que vocês vão ver o MDB fazendo conluio com o Partido Comunista da China. Vocês vão ver o PDT em conluio também com o Partido Comunista da China. Ó, que interessante, hein? Com o Partido Comunista, com o comunismo, que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, assassinadas. Tá? Para que partidos políticos estão fazendo alianças com partidos comunistas? Que o comunismo assassina pessoas e toma as propriedades das pessoas, toma os bens das pessoas e transforma todas as pessoas em escravos do governo, do Estado. Prestem atenção, pessoal, o negócio é sério, tá? E aqui, quem quiser saber mais a verdade, pesquisem sobre o dossiê Ursal. Digita isso aqui no Google, dossieursal.com, tá? Aqui, ó, www.dossieursal.com. É um site que está hospedado nos Estados Unidos e que é um dossiê que mostra o que é o Plano Ursal. Isso aqui eles não vão conseguir tirar do ar, não, tá? Porque, inclusive, está num país capitalista, ok? E uma coisa que eu digo, pessoal, é o seguinte, até assim, a frase não é minha, a frase é do Abraham Lincoln, tá? Do exímio Abraham Lincoln. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Mas você não consegue enganar todo mundo pelo tempo todo. Tá? Então é isso aí. E se vocês quiserem saber mais da verdade do que está acontecendo no Brasil, convido vocês de acessarem aqui a nossa página no Facebook, O Brasil de Fora do Brasil. A nossa primeira página, ela foi totalmente censurada, foi totalmente tirada do ar, tá? E nós tivemos que criar um outro link. Se você digitar facebook.com/O Brasil de Fora do Brasil, aqui nessa barra aqui, você vai ver que o link está quebrado, você não consegue entrar. A gente tinha mais de 500 mil de seguidores e fomos totalmente tirados do ar, totalmente censurados. Agora, aqui em cima, é facebook.com/O Brasil de Fora do Brasil 2. O link, tem o 2 aqui não, né? Só para manter o mesmo nome, tá? Primeira palavra Brasil com Z, a segunda com S. Nesta página aqui, vocês vão ver trocentas informações que a grande mídia brasileira esconde do povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Estamos passando por uma época assim de muita turbulência, que muita coisa pode vir contra o povo brasileiro. Prestem atenção na Ursal, pesquisem tudo que vocês conseguirem a esse respeito. E ouçam o Cabo Daciolo. Esse homem é um homem iluminado por Deus, por estar dizendo para a população brasileira, por estar alertando a população brasileira do que está por vir, não só para o nosso país, mas para toda a América Latina. Vocês podem ver que o Ciro Gomes, que é do PDT, ele é do Foro de São Paulo, né?
o Foro de São Paulo. Quem é ali do Foro de São Paulo também? Daniel Ortega, tá? Presidente lá da Nicarágua está matando os seus opositores. Nicolás Maduro também faz parte do Foro de São Paulo. Pesquisem quem faz parte do Foro de São Paulo, tá? Todos eles têm um plano de implantação do comunismo em toda a América Latina. Eu fiz um vídeo há 3 dias atrás, mostrando algumas coisas assim. Eu falei que o vídeo seria censurado. Ele foi censurado, tá? No YouTube ele não existe mais, tá bom? Vamos ver quantos dias esse vídeo aqui vai ficar no ar. Eu aconselho a todos a baixarem todos os vídeos que vocês conseguirem, com todas as denúncias. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vocês não vão ver mais denúncia nenhuma. Porque o YouTube, Facebook e outras redes sociais estão apagando os nossos vídeos da internet, tá? Se vocês conseguirem salvar em seus computadores, salvem e mostrem para quantas pessoas vocês conseguirem, porque todos os dias estão sumindo vídeos nossos da internet, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus ilumine e abençoe também o Cabo da Ciolo, e que Deus proteja o Cabo da Ciolo e que proteja toda a nossa nação. Um abraço a todos, meu nome é André Basílio. Fiquem com Deus. Meus irmãos, olá gente, a paz do Senhor, tudo bom? Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre casamento. Casamento. Só que casamento dentro do hebraico, a gente encontra uma curiosidade bem interessante. Por exemplo, Gênesis 1:24, a Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Casamento é isso. O homem deixa o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher, e a união de um homem e de uma mulher forma o casamento. O interessante é que no hebraico, a palavra homem no hebraico é formada de 3 letras. Essa e essa letrinha aqui. A palavra mulher no hebraico também tem 3 letras. Essa. Ish, Isha no hebraico. Homem, Ish. Mulher, Isha. Interessante é que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. A união de um homem e de uma mulher formam o casamento. Agora o interessante é que apesar de homem ter 3 letras no hebraico e mulher também ter 3 letras, os dois têm 2 letras incomuns e 2 letras distintas. A palavra homem tem uma letra que a mulher não tem. Seria essa letrinha aqui. A mulher não tem essa letra. Só que a palavra mulher também tem uma letra que o homem não tem. É essa letrinha aqui, certo? Vocês sabem o que significa isso aqui no hebraico? Na verdade, essa letrinha e essa letrinha, no hebraico, na verdade, são as iniciais do nome Iavé, ou Jeová. Significa dizer que a união de um homem e de uma mulher, juntos, no meio, aparece o nome Iavé. O nome Deus aparece na união de um homem e de uma mulher. Se nós pegarmos 2 mulheres, não vai aparecer as insígnias do nome Deus. Se nós pegar 2 homens, também não vai aparecer a palavra Deus. Ou seja, para aparecer as iniciais do nome Deus, pega-se o homem, unir-se à sua mulher, e a união dos 2 aparece Iavé. Significa dizer que um casamento perfeito não é formado por 2 pessoas. Um casamento perfeito é formado por um homem, uma mulher, e Deus automaticamente está no meio do casamento. Agora vamos tirar Deus do casamento? Vamos tirar? Vamos fazer o seguinte, tira Deus do casamento. Tira essa letra e tira essa letra. Sobrou as 2 letras incomuns, as 2 letras iguais. Você sabe o que significa essas 2 letras no hebraico? Essas 2 letras no hebraico significa fogo consumidor, ou fogo destruidor, ou fogo abrasador. Curiosidade? Coincidência? Tira Deus do casamento, o que sobra no hebraico, fogo consumidor, fogo
abrasador. Amém? Fica com essa curiosidade, que Deus abençoe os irmãos.